continuar o que interessa aqui. Afinal de contas, como a fobia acontece? Dentro do método EF4, eu entendo que existem duas maneiras da pessoa adquirir uma fobia. Sim, porque você não nasceu com a fobia, certo? Logo, você também não precisa continuar com a fobia, porque a fobia nada mais é do que um sintoma, e sintomas foram feitos para serem exterminados. Mas, basicamente, para as duas situações, o mecanismo que causa a fobia é o mesmo. As fobias acontecem por associação. Desde que nós nascemos, a nossa mente aprende por associação a grande maioria das coisas. Ela responde aos eventos que aconteceram. Ela associa o estado emocional daquele evento ao evento específico. E ela acaba aprendendo por essa associação. Se a experiência foi boa, nós continuamos. Se a experiência foi ruim, nós tendemos a não repetir. E na aprendizagem por associação, o que acontece é que com o passar do tempo, a nossa mente vai armazenando aqueles estados emocionais e aquelas experiências e chega um ponto em que você não precisa mais ter a experiência para aprender alguma coisa. Aquilo já foi aprendido e já está armazenado no nosso banco de dados, vamos dizer assim. Só de imaginar algumas situações, como aquilo já aconteceu, você já teve experiências anteriores, a nossa mente meio que busca as emoções do banco de dados ali e ela chega a conclusões automaticamente. Por exemplo, você não precisa colocar cerveja e café no mesmo copo para saber que isso não vai dar muito certo, não vai ter um gosto muito bom. Por quê? Porque você já teve experiência com as duas coisas. Isso é um aprendizado por associação. Então, como você já teve a experiência de beber esses dois tipos de bebidas em situações diferentes, a sua mente faz uma associação e chega à conclusão que se você juntar as duas coisas, o resultado não vai ser muito bom. E aí você não desperta o interesse de experimentar, porque meio que você já antevém que isso não vai ser uma coisa muito boa. Deu para entender? Nas fobias, o mecanismo é exatamente o mesmo, a associação, mas ela acontece de duas maneiras diferentes. A primeira é o que eu chamo de trauma direto. O trauma direto é quando a pessoa sabe exatamente o momento em que a fobia aconteceu. Por exemplo, uma pessoa ficou presa no elevador e a partir daquele dia ela desenvolveu uma fobia de elevador. Eu tenho uma história de um colega meu que tinha fobia de aranha e que ele se lembrava exatamente o momento em que isso aconteceu. Ele estava deitado embaixo de uma árvore, num belo dia, na fazenda dele, e da árvore caiu uma aranha em cima do peito dele. E naquele momento, a mente inconsciente dele entendeu e fez uma associação direta de que uma aranha era algo muito nocivo para ele que precisava protegê-lo de qualquer maneira. Então esse é o trauma direto, é uma associação direta entre o objeto fóbico e o estado emocional. Como o susto dessa pessoa foi muito grande, o estado emocional é muito ruim, a mente entende aquilo como um perigo muito grande. Como um dos instintos da mente inconsciente é manter a sobrevivência, ela faz com que só de você imaginar, você já tenha as sensações de pânico, de ansiedade, que nada mais são sensações de querer sair. É muito frequente eu ouvir dos meus pacientes que uma sensação muito forte que acontece quando ele pensa na fobia ou que ele tem a crise de fobia é uma sensação muito forte de querer sair daquele local, de fugir daquele local, porque é exatamente isso que acontece. A nossa mente, ela procura nos proteger e faz com que a gente fuja daquele local de qualquer maneira. Então essa é a fobia por trauma direto, ok? Então a pessoa lembra exatamente o que aconteceu, a causa e sabe exatamente por que ela tem aquela fobia. No trauma direto, a pessoa tem uma imagem mental muito bem definida. E toda vez que ela lembra dessa imagem, e meio que essa imagem fica vindo automaticamente, meio quase o tempo todo, a mente inconsciente não sabe se aquilo está acontecendo ou não. E dispara essa reação. Toda vez que a pessoa pensa, a mente dispara as reações e é como se aquilo tivesse acontecendo de novo, de novo, de novo, de novo, e a vida da pessoa vira um inferno, porque ela não consegue pensar em outra coisa que não seja isso. E quando essa imagem aparece na mente da pessoa, acontece aquela sequência que eu expliquei para vocês.
pensamento, a imagem traz o pensamento, que gera um sentimento, nesse caso muito ruim, que dispara uma ação de fugir ou de uma não ação que é a de congelar. Tem pessoas que simplesmente congelam, tem pessoas que atacam, tem pessoas que fogem. Eu já tive a história de um cliente meu em que ele tinha uma fobia de aranha e muita gente subjuga a fobia, né? Acha que é só um medo, que é uma coisa meio boba e tal. E os colegas de trabalho achavam isso desse meu cliente. E colocaram uma aranha de brinquedo, assim, na mesa dele de trabalho. Quando ele voltou do almoço, ele se deparou com aquela aranha de brinquedo. Aquilo automaticamente gerou uma imagem mental e a mente dele disparou a sensação, aquela reação primitiva de luta e fuga que eu contei para vocês. No caso dele, de luta. O que aconteceu? Ele quebrou a mesa inteira. Ele jogou tudo para longe. Porque ele teve uma reação de luta, de escapar daquilo que estava acontecendo. E aquilo é desproporcional. Então, ali as pessoas tiveram uma ideia de que ele tinha uma fobia e a partir dali começaram a respeitar isso. Entenderam que aquilo é uma patologia. Deu para entender o mecanismo do trauma direto? Legal. Agora vamos para o outro mecanismo que eu chamo de trauma indireto. E aí você já deve imaginar que é aquela pessoa que tem a fobia, mas ela não lembra exatamente o porquê que ela tem a fobia, correto? E como isso se explica, né? Assim, o interessante é, como eu já disse anteriormente, a nossa mente ela é uma máquina de fazer associações o tempo todo. O tempo todo ela está associando um evento com um estado emocional, um cheiro com um estado emocional, um sabor com um estado emocional. Sabe quando você sente aquele cheiro e aquilo te leva para a casa da sua avó ou para algum evento que você já teve, o cheiro de uma comida específica ou o gosto de uma comida específica te traz uma lembrança muito grande? É justamente isso. A nossa mente ela vive fazendo associações o tempo inteiro com eventos, sabores, sensações, gostos, enfim, é o tempo todo fazendo associações. E nesse caso que eu falei para vocês da fobia que acontece por trauma indireto, a pessoa não precisa necessariamente ter tido uma experiência com o objeto fóbico em si, como é no trauma direto que precisa ter, ela sabe que teve experiência com o objeto fóbico. Nesse caso do trauma indireto, pode ter acontecido alguma outra coisa, um outro evento, e que por algum motivo a mente dessa pessoa associou aquele estado emocional ao objeto fóbico. Por exemplo, já aconteceu muitas vezes da pessoa ter sofrido algum tipo de trauma em que na cena tinha, por exemplo, uma aranha. O evento em si não teve nada a ver com a aranha. Isso é só um exemplo metafórico, tá? E essa pessoa, por algum motivo, a mente dela associou aquele estado emocional que ela estava passando à aranha e não ao evento em si. Então, mas por que isso acontece? Não tenho a menor ideia. A nossa mente tem certas coisas na nossa mente que a gente não consegue explicar. O fato é que ela associou aquele estado emocional ao objeto fóbico que não fazia parte daquele evento. E isso acontece, então a gente chama isso de trauma indireto. E a partir desse momento, toda vez que aquele objeto fóbico ou situação fóbica, enfim, seja lá o que for, vem na mente da pessoa, a mente já associou aquilo a algo muito perigoso, algo que pode causar algum dano e dispara todas as sensações automaticamente. E aí aquilo vira como se fosse um trauma direto. Ela entra no mesmo patamar do trauma direto, sabe? Então, toda vez que ela imagina, o cérebro dispara todas aquelas situações. E uma coisa interessante é que no método EF4, diferente de alguns outros métodos, não faz diferença se a sua fobia é por trauma direto ou por trauma indireto. Ou seja, não tem muita diferença. Se você lembra da causa da sua fobia, tudo bem. Mas se você não lembra da causa da sua fobia, tudo bem também. Você também consegue tratar. Porque, como eu falei anteriormente, a fobia por trauma indireto, meio que no final das contas, ela acaba se tornando por trauma direto. Então, não importa se você lembra a causa da sua fobia ou se você não lembra a causa da sua fobia, você consegue resolver nas duas situações.
Então, dito isso, olha só que interessante. Agora eu vou falar um pouco sobre mim. Eu falei para vocês, vocês já sabem que eu já tive fobia, né? Eu tive mais de uma, eu tive duas fobias na minha vida. E uma coisa muito interessante que me ajudou muito a chegar a essas conclusões que eu cheguei hoje foi que eu tive as duas fobias. Eu tive uma fobia por trauma direto e eu tive uma fobia por trauma indireto. E eu vou explicar melhor para vocês. Eu não sei se eu falei, mas eu vou repetir aqui, se eu falei ou não. Mas as minhas fobias eram o seguinte: eu tinha uma fobia que era de tubarão. E era uma fobia muito forte. Agora, eu não precisei encontrar um tubarão para ter essa fobia. Então ela era para um trauma indireto. Eu não tinha ideia. As pessoas me perguntavam, mas por que esse medo excessivo? Não sei. Só sei que isso estava associado e me dava uma fobia extrema. Eu entrava em estado de pânico mesmo, só de imaginar um tubarão. Então, essa minha fobia de tubarão, eu posso considerar que ela era uma fobia por um trauma indireto. Agora, a minha segunda fobia ainda é mais estranha que a primeira. Era a fobia de jacaré. Aí você imagina, Nossa, mas será que ele teve contato com o jacaré? Porque se a outra foi indireta e essa é direta, ele teve que ter contato com o jacaré? é aí que tá. Eu, durante um bom tempo na minha infância, eu sonhei com jacaré. Sabe aqueles sonhos que te acompanham diariamente? Então, eu sonhava diariamente com um jacaré me atacando. Então, isso é uma forma de trauma direto. Minha mente subconsciente ou inconsciente não soube diferenciar uma coisa da outra. Então, eu sabia exatamente da onde vinha a minha fobia de jacaré. Não necessariamente eu tive um contato real com ele, mas eu tive um contato no meu sonho. E aquilo para minha mente foi um contato real. Então ela é considerado um trauma direto. E aí eu comecei a entender a diferença entre a fobia por um trauma direto e a fobia por um trauma indireto. Mas no final das contas, o que mais interessa para nós aqui? Eu tratei essas minhas duas fobias da mesma maneira. Não faz diferença. Então é mais para que você saiba que exista, e tem muita gente que fica muito tensa e fica muito nervosa por não saber a causa da sua fobia. Eu quero que você saiba que muita gente não sabe a causa da sua fobia. E isso não torna a fobia mais grave, não torna mais difícil de tratar. É essa a ideia, no final das contas, que eu quero deixar para vocês. Se você lembra da causa da sua fobia, ou se você não lembra da causa da sua fobia, o tratamento vai funcionar da mesma maneira. Deu para entender agora a diferença entre trauma direto e trauma indireto? Como é que as fobias acontecem? Quais os mecanismos que a mente faz para a fobia acontecer? E você já identificou qual que é a sua fobia? Se é por trauma direto ou por trauma indireto? Bom, gente, aqui se encerra a nossa parte teórica. É claro que existe muito mais coisas que eu poderia ensinar para vocês, mas o que eu ensinei até agora é o suficiente para quem quer tratar fobia, ok? Então, se tudo isso agora está claro para você, você agora tem a base para conseguir tratar a sua fobia. A partir de agora, nós vamos começar a colocar a mão na massa de verdade, na prática. Agora você está pronta, agora você está pronta para ser preparada para a terapia em si. Porque até para ser preparado para a terapia, você precisaria de uma base teórica. E agora você entendeu a necessidade disso ter acontecido, né? Então agora eu te vejo na próxima aula, onde eu vou te ensinar os pré-requisitos práticos para que você possa terminar esse curso sem a sua fobia. Então eu te vejo no próximo módulo. Até daqui a pouco.